Bom, para quem não me conhece, eu sou o Léo Lopes, do Radiofobia. Para quem me conhece também, o Tato e o Maurício se apresentam, por favor, também. Sou o professor Maurício, sou do We Are Geeks, um participante do We Are Geeks. Fala isso que foi corrigido, fala isso. Foi corrigido. E eu sou o Tato, e é um prazer estar aqui hoje, falar de podcast de novo, mais uma vez. É uma coisa que a gente tem a maior paixão, e é bacana reunir, assim, os amigos. A gente, na verdade, só meio que refaz o papo que a gente tem numa macarronada de domingo na casa do Léo. É basicamente a mesma coisa. É assim que funciona. Bom, aqui o espaço é um pouco mais intimista, né? Um pouco menorzinho, então acho que dá pra gente levar um papo assim mais tranquilo, sentadinho. Até porque de pé ninguém merece, né? E a gente preparou, na verdade, 9,5 passos para fazer um podcast. Porque 10 é muito, né? E 9 é pouco. Então 9 passos e meio a gente considera na medida certa. Não existe fórmula, todo mundo sabe disso. Quem aqui já faz podcast? Pode levantar a mão? E quem aqui pretende fazer, ou gostaria de fazer, ou está planejando fazer? Pode levantar a mão? Valeu. Então, não existe uma fórmula, né, para fazer um podcast. Podcast, se a gente for definir, a gente sabe que é conteúdo em áudio distribuído pela internet. Tem gente que fala que é uma rádio, como se fosse uma rádio na internet, como se fosse uma rádio só que na internet, que não é uma definição bacana também, apesar do Radiofobia ir contra essa... Radiofobia tá exatamente... Eu estou na contramão da tendência, né? Exatamente. Na contramão da tendência. Todo mundo fala que não é o Radiofobia, é. Exatamente. Tem aquele debate que tem que ser distribuído através de feed, não tem. Isso, na verdade, convencionou-se que sim, porque a criação do podcast ela está atrelada à questão da distribuição do feed lá na sua origem. Sim. Né? Que era para, através do feed, você fazer com que o conteúdo em áudio chegasse inicialmente no iPod e depois pudesse chegar daí o nome podcast, que é o broadcasting com o iPod. Pro iPod, né? Então, hoje a gente pode falar aí que a gente está mais ou menos na 6ª ou 7ª onda do podcast no Brasil. Nossa, tudo isso? Que nunca vingou economicamente falando, portanto não se iludam se vocês acham que vocês, assim como o Jovem Nerd, vão ficar ricos. Não vão. A gente também... que nem ele, não. Né? Que nem ele, não. Vocês vão conseguir pagar o programa, né? No máximo ter um apoiozinho aí para comprar umas camisetas legais da Cavalaria Geek, né? Breve novidades. Breve novidades. Mas assim, é inegável que o podcast é uma ferramenta barata, é uma ferramenta descomplicada e é uma ferramenta de fácil distribuição. Então... Que, na verdade, isso é uma grande vantagem, porque hoje a gente vê que pequenos grupos, pequenos segmentos têm a possibilidade de ter um conteúdo bacana sendo distribuído de uma maneira bem legal e que você tem o mesmo espaço que todo mundo. Você, o Jovem Nerd, o Radiofobia, todo mundo tem o mesmo espaço, porque o sistema de distribuição é o mesmo para todos. Ainda que alguns ocupem mais espaço do que os outros. Sim, mas ele está lá disponível para todo mundo. Da mesma forma. É uma ferramenta democrática, por quê? Assim como tudo hoje na internet, você pode, com poucos passos, e a gente pretende nesses 9 passos e meio passar algumas dessas dicas, você pode sair daqui e falar, bom, eu vou fazer meu podcast. Porque você não precisa primar pela excelência logo de cara. É importante que você busque essa excelência ao longo do processo. Até porque você vai ter outros podcasts, que eles vão falar daqui a pouco, com uma temática parecida com a sua, e você vai querer atrair ouvintes para o seu programa, não necessariamente concorrendo com os outros. Né? O cara, quem é ouvinte de podcast, quem ouve bastante podcast aí, isso é inegável, todo mundo escuta. E acho que vocês vão concordar comigo, que geralmente o ouvinte de podcast, ele não segrega, ele agrega. Você ouve um programa que você acha foda, você não tira um parecido do feed para ouvir aquele. Você passa não deixa de ouvir um para ouvir o outro, né? Você passa a ouvir os dois. Você se fode porque seu tempo é o mesmo e você agora quer ouvir mais coisa e você não tem tempo. Aí você começa a ouvir no trabalho, aí começa o chefe querer saber o que está acontecendo. Mas eu acho que essa é a maior vantagem da mídia podcast, é isso. O ouvinte, ele tem a oportunidade de ver o conteúdo ao momento que ele mais deseja. Isso. E não como, sei lá, uma televisão que você é obrigado a ver no horário que está passando. Então você pode ter o conteúdo no momento que você acha o mais adequado para você. O vlog está muito em tendência e a gente mesmo faz conteúdo em vídeo, apesar de não ser o principal. E tem os vloggers que fazem principalmente conteúdo em vídeo. E não há como negar que o vídeo é uma realidade. É bacana porque tem imagem,
né? Bacana porque você cria uma identificação, você vê ali a pessoa que está acostumado, no caso do podcast, a ouvir a voz, você está vendo ali o cara, o vídeo e tal. Apesar de não gostar do que você está vendo, né? Que se a gente fosse bonito, a gente estaria na TV e não estaria podcast escondido na internet. Mas a vantagem do podcast é que ele permite você continuar sendo multitarefa. Então você está fazendo alguma coisa, você está ouvindo o podcast. Ele não demanda sua atenção exclusiva naquele momento. O que facilita também a proximidade e a fidelização com o seu público. Porque isso é um ponto bem legal, que inclusive assim, hoje a gente sabe que Jovem Nerd é um grande fenômeno e que o público dele assim, adora o conteúdo dele, mas esse é um fenômeno que acontece hoje com o Jovem Nerd de uma maneira porque ele está há bastante tempo já produzindo conteúdo no podcast, etc., mas que de uma certa forma acontece com todo mundo que faz podcast. O vínculo que o podcast cria com o seu público é uma coisa muito bacana e realmente muito forte. Então eu acho que todo mundo aqui veio ouvir esse bate-papo porque gosta de podcast, ou porque faz e quer aperfeiçoar, ou porque está pensando em fazer. Não que nós sejamos os melhores para indicar. Ou porque quer tirar uma foto com o Léo Lopes no final. Vai ocupar espaço, tem que ser grande e angular. Panorâmica. Deus abençoe a panorâmica, né? Então, dito isso, concordando que todo mundo aqui já gosta do tema, quero só deixar bem claro que a gente não é autoridade, a gente não é voz definitiva de nada, a gente só está compartilhando a nossa experiência, até porque não existe um padrão. Então aqui é o que deu certo pra gente mesmo. A gente vai compartilhar o que deu certo com a gente, que continua dando certo. A cada evento a gente aprende mais, a gente recebe um feedback que faz com que a gente aperfeiçoe um pouco disso. Acho que com o feedback de vocês, no ano que vem a gente vai chegar aos 10 passos finalmente. Evoluir dos 9 passos e meio para os 10. A brincadeira do primeiro milhão vai ser. A brincadeira do 9 passos e meio também é uma maneira da gente manifestar que nada é definitivo. Sempre pode ter algo a mais para você fazer. Eu acho que é um pouco presunçoso chegar aqui e falar, são 10 passos. Não, são 9 passos e meio. Esses outros 0,5%, cada um dá o seu toque pessoal naquilo que vai produzir. Então acho que a gente pode começar falando do primeiro passo, que é o tema. Vai falar do que, Manolo? Qual vai ser a sua temática? Isso o tema falando geral, né? Não o tema de um programa específico. Seu podcast vai se chamar, então, We Are Geeks Podcast. Qual é o tema do podcast? Qual é o universo que você quer abordar? Eu acho que isso é importante para você já começar a definir não só o assunto, mas também o público com o qual você vai atingir. Então, o tema é o primeiro passo. Não adianta você falar, vamos sentar e conversar e tá beleza. Eu acho que se não tiver um caminho, uma linha de pensamento, você já está começando errado. Eu acho que a gente começou muito com um papo de bar, porque não existia ainda a mídia muito fortalecida. Hoje já existe um mercado consumidor para o podcast, então você já tem que começar pensando quem você quer atingir e quais são os objetivos. Nem que seja uma coisa mais abrangente, como, por exemplo, o meu tema vão ser notícias malucas. E whatever o que vai ser essa notícia maluca, whatever qual vai ser o caminho que isso vai tomar. Sabe? Hoje, por exemplo, tem o Sabe Nada. Sim. Sabe Nada é whatever, cara. O podcast deles, o tema é notícias malucas. Ponto. O negócio é que, ainda que a temática seja generalista, sim, papo de boteco, isso já se transforma no tema. Porque é uma linha para você seguir na hora de desenvolver seu conteúdo. Se você não tem esse ponto de princípio, você vai ficar gravando qualquer coisa sobre qualquer coisa. Esse aqui é o problema, é quando você liga o microfone sem saber o que falar. Então, estamos aqui, temos que fazer. E tô aqui vamos falar do que o hoje? Léo e sei a gente, lá. Né? Assim, acho que não é interessante. Agora, se isso for usado de propósito, como uma ferramenta, como um diferencial, claro que tem que ser muito... Tem que ser bem feito para ficar legal. Tem que ter culhão para fazer um negócio desse. Porque o ouvinte, vocês podem concordar, geralmente quando vocês agregam alguma coisa, vocês agregam já meio que sabendo o que vai ter ali. Quando você ouve um Tosco Chanchada, você está esperando dar risada pra caralho de coisas malucas. Do começo ao fim, do começo ao aparece o Nonô e vai aquela zoeira toda. Você sabe que vai ter escatologia misturado, você sabe que o cara vai vir falar bosta literalmente e tal. Quando você ouve o We Are Geeks, você está querendo ver o ponto de vista geek daquilo ali. Você está querendo ficar... Enfim, mesmo os caras falando sobre pólvora, né? Que faltou... Você vai criticar essa... Não vou criticar. E é Florença. Eu vou dar o exemplo. Só que a minha pronúncia italiana é sa. Eu vou dar exemplo. Já. Mesmo o cara falando que pólvora é volátil,
que Florença fica na Itália. Florença! O tal do Raspa de Gelo vindo falar que... Como é? Que Mercúrio é biológico. Ele falou Mercúrio sendo usado como arma biológica. É eu vou me defender, aproveitar que eu tô ao vivo, vou me defender. Ainda assim, vocês vão ouvir querendo saber o que é que tem de geek naquilo. E chega no final do programa, os caras convencem e você consegue realmente entender que pólvora um dia foi uma puta de uma tecnologia pra época, né? Não vou falar que ele criticou, mas elogiou no final, né? Mas se não for isso, a gente vai fazer o quê? Não é verdade? Então, assim, você ouve já buscando esse tema. Então, acho que é importante. Hoje a gente vai ter logo mais às 6h30 o Podcast Talent Show. São 5 programas que a gente escolheu para apresentarem, cada um com uma proposta totalmente diferente. E essa foi, na verdade, a escolha, né? Tem o pessoal do Anjos da Alegria, tem o pessoal do NasaCast, que é um podcast religioso, tem o Papo de Menina, que é putaria do começo ao fim, ou pelo menos sonora. É um papo sobre sexo, boca solta mesmo. Tem o Pelada na Net, que é os caras falando de futebol com humor, diferente do que você está ouvindo no rádio hoje. E tem o podcast, que eu esqueci o nome, podcast do Legendas do Luigi, que se propõe a fazer um podcast para deficiente visual, cara, descrevendo no cinema. Eu achei, foda, 5 propostas totalmente diferentes, que já estão aí o exemplo de como o tema pode variar. A Mafalda do Monacast falou na Campus Party há 2 anos que já estava com o saco cheio de programa com nerd no nome. O problema não é ter nerd no nome. O problema é você querer fazer uma cópia do Jovem Nerd. O cara está acostumado a ouvir o Nerdcast, ele gosta bastante do Nerdcast, mas já existe o Nerdcast. Tipo, o que você pode fazer para contribuir para esse veículo? O que você pode dar de conteúdo bacana? Porque já existe o Nerdcast. Não, então, o negócio é o seguinte, você vai fazer um programa igual o Nerdcast, você vai concorrer com eles, tem certeza? Aham. É que nem o Lucius Fox falou pro advogado que queria chantagear o Batman. Você descobriu que o seu patrão... Um bilionário... É um justiceiro... Motherfucker. E você vai chantagear o cara? Boa sorte, velho. Sabe? É a mesma coisa, né? Então, tem muita coisa legal para falar. E a gente acha que a definição do tema é o primeiro passo, tá? Para você poder sair da prancheta e começar a fazer. Segundo passo é a equipe. Quem faz o quê? Porque, na verdade, quando você vai gravar o podcast, é necessário que pelo menos você saiba quem vai estar gravando. Vai ser só você? Vai ser você mais 2 pessoas? Ou vai ser você mais alguém e o resto vai ser aleatório, vai aparecer lá e tá valendo? Mas como que vai ser organizada essa equipe? E mais do que isso, funções. Não só no processo todo de desenvolvimento do podcast, mas as funções, o papel de cada um dentro do podcast. Isso pode ser determinado pela personalidade da pessoa, ou simplesmente organizado. Eu vou ser o host, você vai fazer o contraponto das coisas, e assim que a gente vai apresentar o tema. Você pode ter um podcast como Radiofobia, por exemplo, onde eu faço tudo. Do produção, trilhas, efeitos, faz o host, depois edita, publica. A parte técnica é toda minha. Os integrantes, eles participam, e aí eles têm um papel definido na participação do programa, na gravação, né? Então o papo permite isso acontecer. Eu tenho um sistema muito próprio que eu não tenho como dividir, por exemplo, no caso do We Are Geeks, você limpa o som para mim e você faz a inserção das trilhas, por exemplo. Eu acabo não fazendo isso, até porque o formato do programa ao vivo favorece o improviso, então muito pouco se tira do que foi gravado do ao vivo para o final, né? Mas a maioria dos podcasts, como eles gravam o flat para sonorizar depois, dá para fazer uma divisão de tarefas de edição. Alguém escreve o texto do post, alguém faz a vitrine, né? O que vai ser a capinha do iTunes, a capinha que vai para o site. Alguém corre atrás da pauta, alguém revisa. Então, essa distribuição de tarefas, ela é importante se você definir que ela é necessária para você. Agora, se você falar assim, que nem o Christian, o Gutner, que faz o... Esqueci o nome do podcast do Gutner. Escriba Café. Escriba Café. É o exército de um homem só. Ele faz a locução, ele faz os efeitos. É ele ali fazendo o Escriba Café. É um radioteatro 100% dele.
é válido também. Eu acho que aí a equipe ela não é importante só para a gravação, mas como equipe mesmo. Então, a partir do momento que você define quem vai trabalhar com você, realmente tem que ser uma equipe, cada um vai ter seu papel. Ou se você vai ter uma pessoa só para gravar com você ali, frequentemente, ela vai ser um convidado, ela não vai fazer parte da equipe. Então, acho que se definir como equipe é importante, comunidade, para que o podcast cresça. Já que você está fazendo podcast para alcançar o máximo de pessoas possível, a equipe ela vai ser determinante para isso também. Uma coisa que funcionou para mim no Radiofobia é eu tenho integrantes e colaboradores, né? Então, integrantes são aqueles que estão em quase todos os programas, ou porque são 8, então não dá para ter todo mundo. Mas dependendo da temática, eu tenho uma variedade de personalidades ali, e eu escolho pelas personas. Então eu tenho o Viváqua, eu tenho o Vitinho, eu tenho o Queça, quando eu quero ali uma escada, eu sei que vai vir uma piadinha sem graça para você dar uma rebatida. Alguém para não ser mais engraçado do que o convidado, para a gente botar o convidado também, para que ele seja o grande destaque do programa. Se vai ter uma putaria, chama Dani Monteiro, chama Laurito, que é garantia de putaria. A gente tem variedade nisso. Agora, esses são os caras que quando define uma pauta, manda um e-mail coletivo, fala assim, galera, vai ter gravação com fulano, eu gostaria de ter fulano e cicrano, mas quem aí... E aí eles dizem a sua disponibilidade. Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem suas tarefas. Eu tenho o programa como um filho. Cuido dele tão bem quanto cuido dos meus filhos fisicamente. Agora, para os outros, eles estão porque eles estão por serem meus amigos. Eu não posso cobrar deles o mesmo nível de dedicação que eu preciso ter para o negócio funcionar. Então eu nunca cheguei para nenhum integrante do Radiofobia e falei, caralho, velho, você não pôde gravar. Não, o cara não pode gravar, meu, maneiro. Já chegou a ter programas que eu não tinha nenhum outro integrante além de mim que eu podia contar naquela data, naquele horário, mas para não perder convidado, eu chamei algum colega da podosfera, algum amigo que eu sei que tem um feeling legal comigo, e o cara, topou participar naquele momento ali. Tem que ter essa flexibilidade também. O que pode foder com uma equipe é uma palavrinha chamada ego. É isso que pode acabar com uma equipe. Obrigado, meu velho. Se o ego entra no meio e você começa a achar que, meu Deus... Velho, esquece, cara. Porque ego acaba com qualquer coisa. Então, saber dosar isso, saber fazer com alegria, sabe? Fazer porque é um tesão fazer. O dia que for um fardo, eu sempre falo isso. O dia que fazer podcast se tornar uma responsabilidade, a ponto de eu acordar cedo e falar, caralho, vou ter que gravar, senão não vai ter programa essa semana. No dia que isso se tornar para mim um peso, eu vou lá, esse foi o último, acabou, obrigado, um abraço. Porque não é para isso, é para ser bacana, né? Vamos pro terceiro ponto? Acabou o seu... Alô, então voltou, tô vivo. Terceiro ponto é o formato, Tato. Tem cara do quê? Que assim, esse é um ponto que a gente até chegou a discutir no nosso último bate-papo na Campus Party. Nosso último bate-papo na Campus Party. Eu tô repetindo exatamente porque o Léo vai usar como programa. Não, eu tô gravando isso. Você imagina a qualidade que vai ter no podcast. Aí todo mundo, porra, Léo, sua qualidade tá piorando. Eu repeti pra você poder fazer o corte, você viu, né? Vocês estão vendo. Agora eu esqueci. Agora eu me fudi a mim mesmo. Legal. Exatamente. Muito bom. Mas o que acontece? Que a gente até discutiu no último evento que a gente foi, que é exatamente o ponto de você decidir como vai ser o formato. Todo mundo conhece o talk show, que é você e um grupo de pessoas trocando ideias sobre um assunto variado. É o Nerdcast. O papo de bar já seria uma coisa mais solta ainda. Um descontrole da vida, para mim, já entra mais num papo de bar da vida. Mas existem outros formatos que as pessoas podem trabalhar. Tem o podcast musical, tem podcast de entrevista, que é o que o Léo faz, o que eu faço no Tatoscópio. A gente tem o Batalha de Geeks, que é um game show em podcast. Tem podcast de notícias. O formato do podcast, você pode trabalhar ele do jeito que você quiser. Você pode inventar uma coisa nova. Você não precisa podcast não é necessariamente um talk show. Então você pode ampliar, que horrível, né? Corta isso na edição. Ampliar a maneira de trabalhar com o seu público. E isso é importante se você tem ideia de um dia vir a tentar monetizar o seu podcast. Isso vai ser importante no momento que você bater para uma agência para você poder prospectar para algum cliente. Ele vai querer saber, você fala do quê, para quem e de que forma. O como. Né? Então, qual é o seu tema, qual é o seu público, que é quem teria ou não interesse em ele ter o produto ou o serviço dele agregado.
e qual é o seu formato. Por exemplo, Radiofobia é um formato arriscado. E eu sei disso. Ele é um programa que chega a ter 2 horas de duração. 2 horas de duração, para um podcast, é tempo pra caralho. Eu sei disso. Mas se você pensar que ele é quinzenal e que ele é focado na entrevista, quando a entrevista tá legal e o convidado tá rendendo, cheguei ao ponto hoje de quando eu faço um programa que tem 1h30, vocês me escrevem falando, porra, só 1h30, velho? O pessoal reclama ainda, né? O papo dava para render mais. Então foi um risco que eu corri e quando eu vi que funcionou, eu continuei com ele. Já que ele é quinzenal, o cara ouve metade, às vezes para num bloco de músicas, faz alguma coisa, depois ele ouve. Ele tem uma divisão de reloginho de rádio com blocos de músicas, exatamente para você poder ouvir um pedaço, dar uma parada, depois você ouve das músicas ali para frente. Tem gente que não curte as músicas, pula as músicas e ouve depois. Super tranquilo. Mas é importante ter esse formato definido, porque quando eu vou prospectar no cliente, ele sabe, bom, Radiofobia, então, é um programa que chega a ter 2 horas de duração, um papo ao vivo de entrevista como se estivesse num programa de rádio, tipo, sei lá, um Pânico, todo dia da meio-dia às 2, assim. É imprevisível o que pode acontecer. Agora, quando ele vai comprar um Nedcast, ele está comprando outra coisa. Quando ele vai comprar um We Are Geeks, ele está comprando outra coisa. Eu acho que até o formato vai definir um momento de você inserir, já que você está fazendo um podcast e você pretende monetizar, se tornar ele independente, definindo o formato, você vai conseguir saber o momento de encaixar aí o seu patrocinador, a pessoa que está apoiando o seu podcast. Então aí isso é importante para que você torne esse conteúdo comercial também, não só divertido, tá? Mas também comercial. Sim, porque você, dependendo do formato, você pode colocar o produto ou o serviço no meio, de forma totalmente coerente. Dependendo do formato, como faz o Guanabara, por exemplo, entre um bloco e outro agora, ele faz um testemunhal do cliente. Olha, então estamos aqui no bloco e vamos falar do curso tal, que vai ter tal coisa. Para aquilo que ele se propõe a fazer, o ouvinte não estranha, é totalmente coerente. E faz parte do conteúdo que ele faz. Por exemplo, no We Are Geeks, a gente tem um momento ali que é a pequena comunicação que a gente tem com o nosso público. É o essencial. Recadinhos do coração é o essencial. Coração não, caralho. Obrigado. Pra galera que acompanha a gente saber do que tá rolando no We Are Geeks nesses próximos 15 dias. Então, lá a gente vai falar desde da Cavalaria Geek, vai inserir alguma coisa de algum produto que seja, mas vai falar chamar notícias, o ouvinte do Radiofobia de retardado, como né, sempre, em qualquer momento do podcast. Mas uma coisa que a gente faz direto é, olha, a gente vai estar no YouPix. Olha, a gente vai estar em tal lugar. A gente vai tomar uma cerveja com o pessoal. Então é um momento de todo o público tem que saber disso. A leitura de e-mails no We Are Geeks ficou para o final. Isso faz parte de uma decisão de formato. Por quê? Porque o cara que está ouvindo a primeira vez o programa, chegou na leitura de e-mails, ele para. Ele vai ficar tendo spoiler do programa anterior, que ele vai ouvir ainda. Então ele para o programa e depois, se ele quiser, ele pode ouvir. Tem gente que não gosta de ouvir leitura de e-mails, que não gosta. Não, tudo bem, então você não precisa ouvir. Agora, a gente, como presente, quem ouve, a gente sabe que no final de todo o programa tem um easter eggzinho lá, uma gracinha que a gente coloca ligada ao tema, ou alguma coisa da gravação que a gente decidiu que era legal pro final, porque a gente presenteia o cara que ficou e ouviu todos os e-mails. Apesar de a gente não achar que é uma coisa ruim, mas muita gente acha, então a gente presenteia. Eu acho que, independente de achar que é ruim ou bom, você definiu aquilo como parte do seu formato. Então ele vira uma identidade sua. O seu ouvinte fiel, ele está esperando aquilo, né? E eu tenho um compromisso com o meu ouvinte fiel. O cara que está ali, há 3 anos ouvindo aquela bosta e não sai dali. É com ele que eu tenho um compromisso, entendeu? Então, o crescimento dos downloads a cada mês, ele mostra que a fórmula está no caminho correto, né? Mas é importante mostrar que foi a fórmula que eu acabei descobrindo. E aí você é importante que descubra a sua também. E você vai flexibilizar isso de acordo com o tempo. Você nunca vai achar o formato ideal. Não é definitivo, exatamente. Não tenha medo de... Que nem a gente mudou, eu mudei o formato do programa 18 para frente. Até o 18 eu gravava como todo mundo faz. Gravo flat, sonoriza depois. 20 horas de edição por semana, que nem um camelo, sonorizando. Eu falei, velho, não dá. Eu sou casado, tenho 2 filhos, 12 anos de casado, quer dizer que é a hora agora de ou vai ou racha, então tem que ter uma vida
conjugal adequada. Sim, sim. Como tem que ter um momento. Tem que ter um você momento. não comparece, o vizinho tá lá. Exatamente. Vizinho, caralho, vai se fuder você. E eu falei no microfone, né? Vai se fuder você. Tem meu trabalho no mundo corporativo, como profissional. Como equalizar isso tudo? Então aí eu falei, bom, eu sou radialista, o meu tesão seria estar no ar, ao vivo, no rádio, então eu vou fazer isso no podcast. Eu me joguei na cova do leão. Mudei o formato no meio. Foi o que acabou dando certo para mim, que acabou se tornando o diferencial. Né? Não tenha medo de mudar o seu formato quando você achar que é necessário. E até durante mesmo, né? Você já está publicando, mas se você acha que vai ser legal para você, muda. Cria uma identidade. Agora, tema, equipe, formato. Pauta. Cara, muita gente tem insegurança no pauta, né? É. Eu recebo muito e-mail dizendo se eu posso mandar um modelo de pauta. Léo, eu estou querendo fazer um podcast. Pode me mandar um exemplo de uma pauta do Radiofobia? Não, porque eu não tenho. Mas eu não tenho não significa que eu não saiba o que é que eu vou fazer a cada gravação. Mesmo pauta livre news tem pauta. A pauta não é livre. Tá aí o PH com seu brilho. Tá aí o PH com seu brilho que... principalmente o Pauta Livre News, que é um dos únicos programas onde existe toda uma padronização ABNT2 para pauta. Senão o Hugo dá chicotada, que é verdade, o PH tá ali, não deixa a gente mentir sozinho. Mesmo um programa que diz que é papo de boteco, mesmo um programa que é papo de bar, mesmo Radiofobia, ele é pauta. Só que a diferença é que no Radiofobia, ela tá toda na minha cabeça. Eu sei o que eu quero, do começo ao fim do programa. E como host, eu vou conduzindo a coisa. Né? O Dudu, do Papo de Gordo, que vai estar daqui a pouco aqui também, o que o Dudu faz? Ele escreve e na hora de gravar, ele cola no próprio Skype ali e a gente bate um papo. Fala assim, pô, mas vamos gravar o quê? Não recebi a pauta. Peraí, ele te pega de surpresa. Ctrl V, tá aqui. Tá aqui. Se você não se preparou, você não precisa se preparar. Tá aqui, ó. Porque se a maioria das coisas, a gente que já está acostumado a gravar, a gente vai fazendo isso ali no feeling. Agora, se você vai fazer um programa histórico, se você vai fazer um programa sobre uma tecnologia, se você vai falar sobre alguma coisa que exige uma propriedade daquilo, é legal que você se prepare sim. Por exemplo, Radiofobia sobre Silvio Santos, são 2. Eu tenho esse documento guardado como registro histórico. Chegou a ter 26 páginas a pauta. 26 páginas, foi um dos únicos programas que ele teve fala para cada um. Interpretação das falas mesmo. Divisão, fulano fala isso, fulano fala aquilo. Porque eu não queria errar nesse programa de jeito nenhum. Mas eu nunca mais fiz isso. Nunca mais. Porque é um trabalho que não compensa. Não vale a pena. Não vale a pena. No Year Geeks, normalmente a gente trabalha com tópicos. A gente tem um tema, divide por tópicos os blocos que vão ser trabalhados e é espalhado aí para a equipe que vai participar do podcast. E aí cada um acaba fazendo sua própria pesquisa em cima desses próprios tópicos para falar o que é relevante, deixando link, referências para ser usado durante o podcast. Mas todo mundo recebe simplesmente tópicos que vão ser abordados e que durante a gravação podem deixar de existir ou entrar novos de acordo com o rumo da conversa. Uma coisa interessante é que lá no We Are Geeks hoje a gente tem 4 atrações em podcasts, né? Tem o We Are Geeks, o Update, o Tatoscópio e o Batalha de Geeks. E cada um dos 4 tem um sistema de pauta completamente diferente, né? O da Batalha de Geeks são as perguntas e as respostas, obviamente, né? Que é tipo um show do milhão. Aí no Tatoscópio, que não vale 1 milhão, vale porra nenhuma. Aí tem o Tatoscópio, que bem ou mal eu preciso saber quem eu estou entrevistando, então eu tenho que saber como que eu vou sacanear com o cara. É basicamente esse o caminho. Dedinho na boca, Léo. Até me assustei. A gente tem o update, que é basicamente a gente separa notícias durante a semana inteira que a gente está lendo e a nossa pauta é uma base cheia de links. Então um passa para o outro, esse link, esse link, esse link, esse link, e a gente fica com o navegador cheio de aba aberta, que é a nossa pauta. A gente vai na ordem, abrindo e comentando aquelas notícias que a gente já leu. E o We Are Geeks são tópicos. E é isso aí. A gente vai acelerar um pouco para não estourar o tempo. Sim. Mas a gente vai estourar 5 minutos, porque começou 5 minutos depois, ou foi 10? Acho que 15. 25 minutos. Mas lembrando que tudo isso que a gente está falando, a gente teve um programa para cada um desses tópicos na última Campus Party. E que esse áudio que nós estamos gravando aqui agora vai virar o Radiofobia da semana que vem. E no link vai ter também o link para todos
os tutoriais que nós fizemos na Campus Party, onde esses temas são decupados com maior quantidade de detalhes, com convidados da podosfera que falaram sobre isso. Então hoje a gente vai agora acelerar um pouco, só para não ficar um negócio muito detalhado, para não queimar nenhum dos 9 pontos e meio. E para quem está interessado, não falta assunto. Nesses posts que o Léo vai colocar, tem link para outros podcasts que abordam os assuntos. Então você pode continuar navegando e aprofundando a pesquisa. E a gente também está sempre à disposição no Facebook, no Twitter e no e-mail também para bater papo. Quem já mandou e-mail para a gente aí sabe. A gente, 100% acessível, tamo junto. É isso aí. O mais importante da pauta, só para não esquecer, é o seguinte. Diferente do tema, qual assunto vai ser abordado naquela gravação? Tá? O foco daquele tema ali. O foco daquele programa, qual vai ser? Isso aí. Aí entra na hora da gravação, efetivamente. Né? E aí, na hora da gravação, existem uma série de fatores que você precisa pensar. Então, a gente separou entre hardware e software. Qual é o seu equipamento? Se você usa todo mundo junto, presencial, ou se é à distância, e aí você precisa de um mensageiro, ou de um Skype, ou de um Hangout, ou de alguma coisa para juntar todo mundo nesse... E até mesmo o ambiente. Não precisa ser muito inteligente para perceber que gravar no banheiro não é uma boa ideia. A não ser que você queira simular que você está numa caverna. Mas aí, a não ser, por exemplo, que você tenha criança pequena em casa. Sim. E como o Brunão do Jurassic Cast, durante meses, ele gravou dentro da despensa, do lado de lata de leite moça e pacote de macarrão Farfalle. Ele pegava a cadeira, colocava dentro da despensa, né? Aí o laptop no colo, botava o headsetzinho e ficava ele daquele tamanho todo gravando ali. Era o ambiente que ele tinha para gravar. Cara, devia ser muito engraçado. Enfim, mas assim, qual vai ser o seu hardware, né? Qual é o seu hardware? O que você tem para gravar? De acordo com a necessidade. E aí você vai correr atrás do software. E a gente tem o Metacast, tem uma série de dicas que a gente passa mesmo no Radiofobia, no We Are Geeks, sobre softwares que você pode utilizar de acordo com a sua realidade. Ninguém pode ter certeza disso. Ninguém... Você ouve quantos podcasts? Você? 5. Quem ouve mais que 5? Você ouve quanto, Calista? Oi? 14. Perto do Caio é pouco. Quem ouve mais que 14? Quanto você ouve? 25. Tá. Vou pegar o 25. Eu sei que tem gente que ouve mais, mas eu vou pegar o 25 que já é doente. Desses 25 que você escuta, eu posso afirmar agora, nesse momento, que ninguém usa a mesma configuração de software e de hardware. Mas assim, eu digo não só de, o computador de um processador é melhor. Não, eu estou falando, ninguém usa software, microfone, varia. Tudo diferente, porque é de acordo com a realidade. Tem gente que grava o áudio de todo mundo separado, cada um na sua casa, né? E manda depois para quem vai editar, o cara junta tudo depois. Tem o cara maluco como eu, que está cagando para isso e grava tudo na mesma trilha, se deu certo deu, se não deu, me fudi. O We Are Geeks também é nessa, a gente grava numa trilha só, e aí a gente controla o podcast. Percebeu que falou por cima, fica quieto, repete, tem vambora, esse feeling. Vambora. E o Léo é pior, porque ele tem música. Então se você tiver que fazer uma edição no pós, você tem a música para atrapalhar que tá tocando. E aí, né? A minha grande armadilha que eu impus a mim mesmo é gravar com a trilha no fundo, né? Porque aí, como é que eu vou cortar depois? Vai cortar a música? Cortou. Se bem que tem uns truquezinhos que dá pra fazer um negócio desse. Depois eu ensino pra vocês em off. Se vocês quiserem saber como enganar e você não perceber que você cortou mesmo com trilha no fundo. Depois eu passo a dica, custa R$1 milhão. Mas o importante na hora da gravação tá legal o seu equipamento, legal os seus programas, e aí você ter esse feeling de gravar com os caras e ter que nem essa liberdade de falar. Gravando o Nerdcast, por exemplo... Muita gente que gosta do Nerdcast fala, disponibiliza um Nerdcast bruto. Você ia parar de ouvir no dia seguinte. Porque tá gravando, fala, puta, velho, esqueci, volta. Começa da onde? Acho que valeu até a frase X. Então volta dali pra frente. E aí você volta dali pra frente. Depois, o Deus chamado editor, a divindade da edição, vai fazer com que aquilo fique muito foda. E aí a gente já entra direto no 6º ponto, que é a edição. Não é feitiçaria... É tecnologia. Você é tecnologia faz feeling, a mais. né, velho? Exatamente. A edição do podcast é 80% do espírito do programa.
você consegue melhorar o que ficou uma bosta, mas nem tanto. Qualidade de áudio é uma coisa que não se melhora. Isso eu já deixo como dica. É um cocô seco. Quanto mais você mexe, mais fede. Qualidade de áudio é uma coisa que não se melhora. Você sempre grava na melhor qualidade possível para perder qualidade na compactação. Grave sempre na melhor qualidade possível, sabendo que você vai distribuir um áudio na internet. Você não vai distribuir um áudio com 256 kbps. Não, e fora que gravar alto não significa qualidade, Exatamente. Né, então... Grave numa qualidade melhor possível do seu software, do seu hardware, para que na hora da compactação você já sabe que vai perder qualidade ali. Mas tirando a qualidade do áudio, na edição você consegue fazer mágicas que vocês já ter uma série de exemplos dos programas que vocês ouvem, né? Quantos já não fizeram aquela brincadeira de mudar o que o cara falou e tudo mais. Saibam que isso é muito mais frequente do que você imagina, porque pouca gente percebe, mas a maioria dos programas que não é ao vivo tira as respirações. Sim. É como se a pessoa falasse assim direto e você não respirasse no momento que você para falar e já não consegui. Tira o respiro, né? Você não conseguiu porque é impossível. Porque eu não consigo me editar automaticamente aqui agora. Por aí. Não, mas eu acho que isso é a estratégia que, por exemplo, a gente tomou no We Are Geeks pensando que isso vai dar ritmo ao programa. A gente pensa, ó, respiro não precisa fazer parte. Vamos tirar ele e vamos dar continuidade. Óbvio que em alguns momentos, se você percebe que fica estranho, mantenha o respiro, não tem problema. Mas o fato da nossa edição ser em dupla, eu, por exemplo, cortar as vozes, limpar tudo que tem de sujeira e depois passar para o Tato simplesmente trilhar o podcast, ele vai perceber outras coisas que estão atrapalhando, porque no momento que você insere a porque trilha... Porque ele tem mais tato. Ele vai perceber algumas sujeiras que a trilha sonora evidenciou. Então aí ele vai continuar fazendo o processo de edição também. Ele vai ter um segundo olhar naquele áudio que já foi trabalhado. É isso aí, e o processo de edição varia de cada podcast para podcast. E até mesmo dentro dos nossos. Cada podcast nosso tem um processo de edição. Muita gente pede para eu mostrar como é que faz a edição do Radiofobia. Eu, particularmente, eu gravo no SoundForge ou no H4N, que é aquele gravadorzinho que está em cima da mesa ali agora, captando o áudio da mesa de som. Então, estou gravando o áudio que vai ser o próximo programa. E para você indo agora no feed, é o áudio desse que você está escutando nesse momento. Esse é a metalinguagem. Está virando metalinguagem com esse microfone, né? E eu já me perdi. Você usa o SoundForge ou o H4? E o Sony Vegas multipistas para fazer a edição. Você bota toda a voz, né? No caso eu boto o bruto, e aí para onde eu vou botar efeito e tal no Vegas. Aí a pessoa fala assim, ó, posta aí um tutorial de como você vai fazer. É difícil porque é um processo já que você está tão familiarizado com ele, que eu não posso garantir que ele vai ser útil para você. O Dudu, por exemplo, Dudu já chegou? Tá, né? Tá aí. O Dudu, por exemplo, e outros tantos, editam numa pista só do Audacity, velho. Que é o programa mais roots que tem. Que pra mim, e pra mim é uma coisa de maluco você editar tudo numa pista só. Porque, velho, se deu certo, deu, se não deu, às vezes você passou um passo, não tem Ctrl+Z que resolva voltar. E aí já foi, já acabou. Né? Então, mas pra ele, se eu boto um Vegas na mão dele, ele vai travar. Porque ele não tá acostumado. Só pra comentar, o We Are Geeks, ele trabalha gravando com o AirTap, e a edição é toda feita no que é no Mac, né? Que é um Mac, e a gente faz a edição no GarageBand, que é um programa que já vem no próprio, é um software que já vem com o próprio Mac, que é o mais simples de todos, e foi uma ferramenta que a gente se desenvolveu nela, e pra nós ela é a melhor, pra gente mesmo. Aí cada um vai achar a sua ferramenta ideal. Muita gente usa, né? Quem usa Mac, GarageBand resolve edição de podcast. Mas a maior parada, na verdade, é a seguinte: o melhor programa é o que você manja de trabalhar. Eu consigo editar um Radiofobia e deixar com cara de Radiofobia, lógico que eu não com o talento do Léo, mas eu consigo simular editando de uma maneira completamente diferente, com programas completamente diferentes. Completamente diferente do Léo Lopes. Não, esse do sotaque é logo na sequência. É vlog, seu menino. É o Doplequei, a rodovia dos imigrantes. Vamos fazer o PH Cast aqui agora. Ô, meu filho, quem me chamou? Quem me chamou? Vamos então, ó. Agora a distribuição. Depois de editado, considerando que o seu programa tá lá bonitão,
vamos supor lá com 60 minutos de duração, já está bonitinho no arquivo MP3 com uma qualidade bacana, você vai distribuí-lo, né? Como é que você vai fazer ele chegar no seu público? Uma dica que eu acho legal, que a gente acabou até tomando como estratégia no We Are Geeks, é de colocar, sim, num blog com texto. Você pode disponibilizar só com feed e deixar só disponível no iTunes. Você pode ter um site só de index dos podcasts, mas é legal você ter um texto, você falar sobre o que você vai fazer, porque isso é indexação do Google. Isso é ferramenta de SEO que é bacana. O áudio não é indexável. O áudio não indexa, o que indexa é o texto. Então, você pode ver que a maioria dos podcasts tem um blog. No blog, no corpo do texto, ele descreve um pouco do que está acontecendo, faz uma sinopse breve, sem dar muito spoiler, coloca link dos participantes com Twitter, com redes sociais, para você dar o jabá do cara, divulgar o cara que está ali te ajudando. Links relacionados que ajudam bastante, porque ele vai indexar o seu conteúdo. Aquele outro conteúdo, então essa indexação cruzada também é bacana. E aí você faz o café com leite, que é você colocar no feed, ter um canal bonitinho no iTunes. iTunes é chave hoje para podcast. Um exemplo do We Are Geeks, hoje 85% dos nossos downloads vem do iTunes. Então vamos aproveitar os ouvintes do Radiofobia, que estão ouvindo agora o podcast, vamos ensinar o Jabá. Você vai lá no iTunes e dá uma avaliação positiva para o We Are Geeks e para o Radiofobia. Obrigado. O legal é que a iTunes Store foi do fim do ano para cá, né? Isso. Final do ano passado para cá, final de 2011 para cá, a iTunes Store Brasil deu um gás. Quem acompanha aí o iTunes está percebendo isso. E a gente está em contato direto com um cara chamado Ben Cave, que é o executivo da iTunes Store para a América Latina. E vocês devem ter percebido muita janelinha lá no iTunes, muito podcast brasileiro em destaque, ultimamente na iTunes Store. Aquilo ali mostra o interesse da Apple em ter a vitrine local bem utilizada. E ele me disse que tem muita ferramenta, como uma delas que foi o aplicativo de podcasts agora, que foi recentemente lançado. E eles estão com planos agora para final de 2012 muito fodas para o podcast brasileiro. Dentro do iTunes, eles estão querendo capitalizar isso de uma maneira muito mais forte do que eles fazem. Então, se você está começando hoje o seu podcast, ou se você já tem, a dica que eu dou é a seguinte: que o seu feed funcione. E aí você pode usar o Feed Burner na função mínima dele. Configura para que a descrição do podcast e o áudio seja distribuído. Não precisa mandar tudo para o Feed Burner, porque senão o feed fica enorme e ele começa a perder os episódios anteriores. Lembre sempre que feed é distribuição, não é arquivo. Feed não é arquivo. Se você quer que nem o Jovem Nerd ter 316 programas num feed, tem que fazer o feed na mão. Nenhum feed segura um arquivo desse tamanho. Você tem lá o PHP, lá o CSS, sei lá, o HTML, XML, e você faz o XML a cada episódio na mão, sobe, e aí o Feed Burner queima, mas você fez ele, né? E na iTunes Store, hoje, eles estão pedindo que tenha uma vitrine de pelo menos 1.400 por 1.400 pixels. Por quê? Ele vai aparecer legal até mesmo nos mais novos dispositivos de Retina Display. E também ajuda na imagem de destaque, né? Exato. Então, se você tiver uma imagem de 1.400 por 1.400 com uma imagem do seu iTunes, a gente manda mensalmente recomendações lá para o pessoal de podcasts que estão se destacando ou que estão aí fazendo um trabalho bacana e tal. E aí, eles quando avaliam se colocam ou não, a gente só sugere. Se eles vão avaliar se colocam ou não em destaque, eles vão olhar exatamente isso. Se o feed está funcionando direitinho, se tem uma imagem de um tamanho que eles possam usar em todos os dispositivos. Né? Então a dica é essa. iTunes é o canal para você distribuir o seu programa. Mas uma coisa bacana também que está ligado à parte de distribuição, e é mais ou menos ligado, né? diretamente ligado, é a questão da divulgação. E não há como negar que hoje as redes sociais são a nossa principal fonte de divulgação. Principalmente porque a gente não é empresa, a gente não tem budget de propaganda. Marketing. De marketing, a gente faz tudo, né? Então as redes sociais hoje são a nossa principal fonte de divulgação. O legal é que a gente é unido. É isso aí, os amigos, eu acho que a união da podosfera ajuda bastante. Então, não só os nossos canais como blog, Twitter, Facebook,
Google+, mas também os amigos da Podosfera que ouvem e vão ajudar no compartilhamento. Os próprios ouvintes que aí tomam, né, querem compartilhar o seu gosto. Então a rede social fez com que o podcast chegasse ao que é hoje, graças à rede social mesmo. Então é importante que vocês estejam lá e utilizem essa ferramenta corretamente. E é muito legal, por exemplo, tá aqui a Kel, aqui do ladinho, quietinha. Ela tem um blog chamado Garotas CPBR. E ela é uma entusiasta de podcast, ela é apaixonada por podcast. Ela participa de quase 25 mil podcasts. Participa, agora ela está ativa e tal. Mas mais do que isso, quase toda semana ela tem um post falando sobre alguma coisa relacionada a podcast. E isso é muito legal. Porque você ajuda na divulgação, tem gente que do nada, a gente tem os alertas do Google que a gente pode programar, né? Diariamente você recebe um relatório do que foi falado naquelas palavras-chave. E eu tenho lá a minha ferramenta de monitoramento para eu saber o que estão falando de mim. Pelo menos, publicamente, eu consigo descobrir o que estão falando, né? O que falam escondido no escritório do We Are Geeks, eu não sei. Tudo ainda que eu tenha lá. deixado um espiãozinho robô lá, mas o que falam publicamente na internet, você tem como saber. E é bacana ver que o programa está sendo citado em um número cada vez maior de canais diferenciados. A ponto do Marcos Castro, o Marquinhos, quem conhece Marcos Castro? Quem conhece Marcos Castro? Vim falar que ele está querendo ajuda da gente para montar o podcast dele. Ele e o Mateuzinho, que já tem o vídeo, querem começar a distribuir em áudio também, porque acham que é uma ferramenta muito bacana. A ponto da gente chegar, por exemplo, de um humorista de stand-up e entrar em contato e falar, velho, quando é que você vai me chamar para participar dessa porra desse Radiofobia, cara? Fala, caralho, é mesmo? Você participa? Tá não, porque eu me acho um humilde servidor, cara. Sim. Eu vou saber que o cara me conhece, cara. Cara, uma das minhas maiores tristezas é que uma semana antes do Steve Jobs falecer, ele tinha entrado em contato com a gente. Boa, né? Foi muito foda. Então. Mas a divulgação é um ponto-chave. Para isso, socialize. Sabe? Socialize. Fale com os caras, conheça, participe de grupos. Tem a página Podcasters no Facebook, que você pode participar também. Você pode mandar e-mail pro Papo de Gordo, que é garantia de jabá de graça. Papo de Gordo. Ele nem ouviu o que eu falei. Nem ouviu. Mas o Dudu tá facinho. Você manda um e-mail para ele, ele manda o seu link lá. A gente também, viu? Podcaster... Pessoal, uma dica também... É carente por natureza. Se você dá um pouco de atenção, a gente retribui com todo carinho, velho. Tem um grupo do Facebook de podcasters do Brasil, onde a gente troca muita ideia, informações e compartilha os links de podcasts que foram lançados aí na semana. Então, lá também é um bom ponto de encontro. E agora, o feedback, que aí a gente depende de cada um de vocês. Pode parecer que não, mas o feedback é fundamental, porque se você não me diz o que você gostou ou o que você não gostou no programa que você ouviu, eu não sei se eu preciso melhorar. Eu não sei se eu devo melhorar. Porque você imagina, quem aqui é pai ou mãe? É que vocês são jovens demais, né? Quem é pai ou mãe vai saber. Que quando é seu filho... Todo mundo nerd aqui, velho. Então, tudo bem, eu também sou, né? Mas é que eu sou tiozão nerd, né? Quando você tem filho, é difícil você detectar o problema, ou o defeito, ou o vício, ou alguma coisa que seu filho tenha, a não ser quando ele te dá o feedback, ou quando você, né, tem essa confiança, essa retroalimentação constante. Né? Se você for muito autoritário, se você for um tipo de pai carrasco nazista, a chance do seu filho se fuder e você não saber é muito grande. A mesma coisa no podcast, velho. A gente está ali fazendo com um capricho tão grande que eu só publico um programa que eu achei que ficou foda para que você goste. Agora, se mesmo assim você não gostou, eu preciso que você me fale isso. Porque senão eu não vou saber. Eu vou continuar achando que ficou foda. Não, e a rede social, são as duas vias. Não é só você compartilhar, mas também ter o canal de retorno aí do seu ouvinte, pedir um e-mail, chamar esse feedback. Exato. Falar, manda pra mim o que vocês acharam. Eu quero melhorar pra vocês. Esses viados aqui fizeram um programa essa semana só de feedback, 2 horas. Foram 2 horas só de leitura de e-mails e comentários de um episódio. Acumulou tanto e não dá pra ficar botando tudo isso no fim dos programas. Eles podiam simplesmente... Tem 2 opções. Primeiro, caguei pro meu ouvinte. Segundo, vou quebrar o meu hábito e vou fazer um programa só de feedback. O que esses caras... E eles não falaram comigo isso não. Eu tô falando porque eu acompanho os perfis nas redes sociais, a gente se segue. E eu já vi, no Facebook principalmente, o que eles estão recebendo de agradecimento de ouvinte, que achou
que o e-mail ia ficar perdido ou que nunca seria lido e tal, e perceber que eles tiveram carinho a ponto de fazer um programa só para isso. Não, porque, assim, não é todo mundo que vai ouvir, ele sabe que não é todo mundo que vai ouvir, mas quem ouviu, com certeza vai curtir. A gente fez exatamente para quem gosta, para quem está sempre tentando ter esse contato com a gente, porque é difícil. Um programa antes, o Mauri falou... galera, porque a gente sempre recebe e-mail das mesmas pessoas, tem uma galera que sempre está com a gente, mas a gente gosta de receber e-mail de gente nova. A gente recebeu um e-mail, por exemplo, de um cara que estava ouvindo a gente desde o programa 7, isso foi o quê? 2009, cara? Nunca tinha mandado e-mail pra gente, mas o cara ouviu todos os programas. Então, poxa, a gente deu meio que, o Mauri deu uma bronquinha na galera, do tipo, pô, e aí, não vão entrar em contato com a gente? Manda e-mail e tal. E aí, a gente teve uma puta recepção de e-mail. Hoje fica difícil até de a gente responder todos por texto. O que a gente não lê, normalmente a gente responde em texto. Nem seja um valeu, mas hoje em dia está ficando cada vez mais difícil. E aí, desse jeito, a gente conseguiu retribuir para a galera em atenção. E eu acho que até como, pensando racionalmente, a gente percebeu que o nosso ouvinte, esse ouvinte que foi lido nesse podcast especial, ele ficou fidelizado. Ele falou, poxa, sim, valeu a pena eu ouvir vocês e mandar um e-mail e ter o retorno de vocês, o comentário de vocês em relação ao meu e-mail para todo mundo ouvir. A gente perde um pouco a noção, porque hoje a gente está do lado de cá do negócio. Mas quando eu tinha 14, 15, 16 anos, o meu sonho era que o locutor que eu gostava na rádio falasse um dia o meu nome, numa promoção ou em alguma coisa assim, né? O dia que eu mandei um e-mail para Jovem Pan, uma carta para Jovem Pan, e caixa postal, e o Banana falou meu nome, o Léo lá de Serra Negra, cara, velho, aquilo ali é um momento de êxtase, porque você tá ouvindo o seu programa numa rádio que você gosta pra caralho, num locutor que você admira pra caralho. É aquele momento Nintendo 64, né? Que você sai louco. Eu não tô me colocando no lugar do Banana, dizendo que hoje a gente... Não é isso, pelo amor de Deus, não interpretem mal. O que eu tô dizendo é que a gente tá tão acostumado a navegar por esse meio com nossos amigos, que a gente perde um pouco da noção do quanto que é importante, né? Esses caras falam tanto de mim no We Are Geeks que eu já me sinto integrante daquela merda. É verdade. Então eu já não ouço, falaram de mim no We Are Geeks. Eu já falo, puta que pariu, falaram de mim de novo no We Are Geeks. Já é assim o sentimento. A gente para. Mas a gente sabe que quando você fala, o cara fala, caraca, o cara leu meu e-mail, velho. E aí você recebe esse feedback, sabe? A gente já recebeu feedback de tudo quanto é tipo. De gente que estava em depressão e o podcast foi uma saída dessa depressão. O cara que estava com problema sério de drogas e que ele estava fazendo reabilitação. Ele foi mais pesado e foi pro podcast. E ele acabou indo para drogas pesadas, chegou no podcast e saiu do crack. É sério isso? O cara que estava com hemorroide, depois já mudou de sexo. Já recebemos feedback que me deixou com medo de um ouvinte que engasgou ouvindo o programa. Ele foi dar uma risada na hora que ele estava com esfirra e Coca-Cola dentro da boca. E na hora da piada, ele foi rir e aquilo subiu para a via respiratória. Ele foi parar no pronto-socorro, teve que fazer limpeza aérea, das vias aéreas. Saber que o cara quase morreu engasgado ouvindo o seu literalmente programa. Morrer de rir, né? Literalmente. Cara, então assim, não é uma coisa que eu desejo pra ninguém, nem digo que eu fiquei feliz, né, do cara ter se engasgado, mas ele falou que ficou tudo bem. Mas esse tipo de feedback é bacana, por quê? Porque você sabe, esse tipo que eu digo, feedbacks em geral, e a gente fala de uma maneira muito piegas, mas acaba sendo verdade. A gente ganha muito pouco financeiramente falando, fazendo podcast. A satisfação é isso aqui que tá aqui, velho. É estar aqui hoje num evento de redes sociais, confraternizando, conhecendo cada um de vocês, e vocês estarem aqui interessados no que a gente tem para compartilhar, e a gente poder, sabe, dividir esse conteúdo. Não tem pagamento melhor do que esse. Agora você fazendo o seu podcast... O calor humano, né? Exatamente. Eu acho que o podcast proporciona Crie isso. canais, facilite o feedback do seu ouvinte, busque esse feedback, que ele vai ajudar você a fazer um programa melhor, e você vai se tornar uma pessoa melhor também, pode ter certeza disso. E o nosso meio ponto
É relacionamento, gente. É isso aqui. Relacionamento. Eu acho que, acima de tudo, se você quer fazer um podcast, você tem que se mostrar também. Não é só twittar, não é só colocar no Facebook, conversar com as pessoas online. É vir num evento tipo o YouPix e dar a sua cara a tapa. Falar, eu tô aqui, eu sou uma pessoa. Eu acho que não tem nada melhor do que você poder... apesar de você ouvir a pessoa, pessoalmente é uma outra coisa. Então, assim, você vê rostos que a gente só encontra. Por exemplo, o Léo, a gente almoça de vez em quando juntos, frequenta uma casa do outro, beleza. Mas, por exemplo, o pessoal do Hot Money ali, o Danilo Reis, que não está me ouvindo, a gente se conheceu num evento. Então, assim, a gente se encontra em evento. É o tipo de coisa que você vai marcar presença aqui, Campus Party, YouPix, qualquer tipo de confraternização, até um pó de breja, sabe? Reunir, vamos tomar uma cerveja, mostra quem você é pro meio que você está fazendo parte. E mesmo que você não está em São Paulo, não está perto do podcaster, que você quer trocar ideia, tem Twitter, tem Facebook. Ninguém aqui é cuzão, não vai, ignorar você, saca? Se eu não respondi um reply seu, é porque eu não vi. Mas eu respondo todo mundo que vem trocar ideia comigo numa boa. A não ser que você fala, não sei o que lá, e me zoa. Eu não vou responder, foda-se você. Mas o resto, cara, eu tô trocando ideia com todo mundo, velho. A própria Kel, ela veio de Curitiba só pra vir aqui no evento hoje. Então, isso é mostrar a cara. As pessoas vão se relacionar e vão criar mais empatia por você e você vai ser muito mais bem recebido pelo meio. Então, eu acho que é um grupo que não é uma panela. É uma panela, pode ser uma panela, mas é uma panela de tampa aberta onde todo mundo pode entrar e fazer parte desse grupo. Aquelas panelas gigantescas que batem fazendo 20 mil litros de... 20 mil litros do quê? De muqueca. Muqueca. Então, gente, aqui na sequência vai ter um bate-papo sobre vlog com nossos amigos PH Santos, Dudu Salles, Rodrigo Tucano, Viváqua e a Luli também vai estar com eles, falando sobre vlog, sobre sotaque. É vlog, seu menino. E a gente gostaria muito que vocês ouvissem, a gente vai ouvir também. São vloggers e podcasters, amigos nossos que vão estar também. Mas a gente vai estar aqui ao longo do evento hoje até às 11 da noite. Quem quiser bater papo, quem quiser trocar ideia, estamos à disposição de vocês. Hoje ainda tem às 6 horas da tarde. 6:30 da tarde, aqui no Hoje é Dia de Hub BB, tem a final do podcast Talent Show. Participem, vejam quem está se destacando, trazendo novas ideias para a podosfera. Isso vai ser bem bacana. Apesar de ser meia hora, rapidinho, mas vai ser bem bacana. A gente vai continuar essa consultoria offline depois. E se der tempo, passa depois lá no palco principal para ver a gente falando sobre o futuro da televisão também. Sim. Tá? Mas o podcast Talent Show vai ser firmeza, fiquem por lá. E às 7:50 da noite, no primeiro hub, que eu esqueci o nome ali, no Two Girls One Hub, Jovem Nerd e Matando Robôs Gigantes vão montar um robô ao vivo e a técnica do Radiofobia vai fazer a sonorização em tempo real. Espero que não decepcione. Pessoal, estamos aqui à disposição. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Um abraço para vocês. Obrigado.